O nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso e Ele é justo. Ele nos ensina estratégia para ficarmos firmes e protegidos nele. Esse é o estudo de número 1044 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O profeta Naum, ele nos ensina que as estratégias de Nínive nada valeria para ela. Sabe por quê? Porque Deus tinha decretado juízo e Deus cumpriu. Vamos ao nosso tema: atitudes de proteção diante dos ataques inimigos. Nosso texto base está no livro de Naum, capítulo 2, o verso 1, que diz: eis que o destruidor já avança contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia a estrada, fortalece a resistência e reúna todas as tuas forças. Naum significa consolação. Ele foi um profeta usado por Deus para profetizar juízo contra a cidade de Nínive e para consolar o povo de Israel, mostrando para todos a soberania do nosso Deus sobre tudo e sobre todos. Quem fundou a cidade de Nínive foi Nimrod, e mais tarde Deus usou o profeta Jonas para levar palavra de juízo para Nínive. Eles eram pessoas soberbas, pessoas cruéis que agiam com malignidade. Jonas capítulo 1, verso 2, Deus fala para Jonas: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Nínive quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Jonas, ele não queria ir à cidade de Nínive, advertir, levar palavras de arrependimento, porque conhecia que Deus era misericordioso, mas mesmo contrariado, porque Deus tratou com ele, ele foi a Nínive, e os moradores, ouvindo a palavra de juízo, se arrependeram, e Deus realmente foi misericordioso. Jonas capítulo 4, verso 11 nos mostra, por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Deus teve misericórdia de Nínive. Deus não destruiu aquela grande cidade porque os habitantes se arrependeram e Deus tinha um propósito para ela. Só que mais tarde a cidade de Nínive voltou a agir com malignidade, e aí dessa vez Deus usou o profeta Naum para levar a eles a mensagem de juízo. Eles estavam agindo novamente com soberba, e olha, dessa vez eles achavam que poderiam, através da sua força, das suas estratégias e inteligência, escaparem. Vamos ver no nosso texto base novamente, Naum capítulo 2, verso 1. Eis que o destruidor já avança contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia a estrada, fortalece a resistência, reúne todas as suas forças. O destruidor seria o exército medo-babilônico, ou seja, os medos e caldeus. Eles seriam usados por Deus como instrumento de juízo contra Nínive. Jeremias capítulo 51, verso 20, diz assim: tu és para mim um martelo e armas de guerra. Contigo despedaçarei nações e contigo destruirei reinos. Deus, ele não tem o culpado por inocente, ele é longânimo. Deus, ele dá
oportunidade para o ser humano se arrepender, e ele deu oportunidades aos habitantes de Nínive. Quando ouviram o profeta Jonas, eles se arrependeram, mas desta vez com o profeta Naum, eles não se arrependeram. Naum capítulo 1, verso 3 diz assim: entretanto, Yahvé demora demais para se irar, é paciente e longânimo, mas seu poder é incalculável. Yahvé não deixará impune o culpado, seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Os assírios levaram os israelitas do reino do norte cativos e eles agiram com crueldade, mas Deus declarou que eles não teriam mais vitória sobre o povo de Deus, nem sobre as outras nações, porque eles seriam destruídos. Deus, ele orientou Nínive através do profeta Naum para eles fazerem uma constante vigilância, para eles se prepararem para a batalha, porque aconteceria um ataque certeiro contra eles e já estava próximo de acontecer. Se nós analisarmos esta orientação, nós podemos usar para nós e nos fortalecermos para a batalha espiritual que nós enfrentamos. Nós sofremos ataques todos os dias pelo inimigo da nossa alma. João capítulo 10, verso 10 diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz: eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. O inimigo das nossas almas, ele não brinca em serviço, ele é furioso, e os crentes não se preparam para a batalha e acabam estranhando quando o inimigo vem com força contra eles. Nós temos inimigos espirituais e nós precisamos ter o foco certo. Efésios capítulo 6, verso 12, Paulo nos ensina quem são os nossos inimigos e diz assim: porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós precisamos aprender a confiar que maior do que os inimigos e mais poderoso é o nosso Deus. E tudo e todos estão sujeitos a Ele. Tudo mesmo, tanto no reino espiritual como no reino físico. Vamos ver qual que é a orientação? Guardar a fortaleza. Isso significa que nós devemos guardar a nossa vida em Deus. Vamos ver a orientação em Naum capítulo 2, o verso, primeira parte inicial, que diz assim: guarda a fortaleza. Nínive era uma cidade fortalecida, era muito protegida, porque ela era a maior fortaleza do império da Assíria. Os muros da cidade de Nínive eram largos, segundo os estudiosos, dava para passar 3 carros andando lado a lado por cima dos muros. Então era uma cidade muito fortificada. E o que é a primeira orientação? Guarda a fortaleza. Mas olha só que interessante, a altura daqueles muros eram de 30 metros. Era uma grande cidade, mas diante do ataque dos inimigos, Deus permitiria que aquela grande fortaleza fosse destruída. Eles guardarem a fortaleza não adiantaria nada. Agora, nós guardarmos a nossa vida é muito importante. A Bíblia nos ensina que sem Jesus não podemos fazer nada, mas através da oração nós pedimos ajuda ao Senhor, assim como fez Davi, e nós vemos o agir de Deus. Salmo 86, o verso 2 e o verso 3 diz: conserva-me em vida, pois sou fiel. Tu, meu Deus, salva teu servo que em ti confia. Tem piedade de mim, Senhor, pois a ti clamo todo dia. Davi, ele orou, ele clamou ao Senhor, e através da oração nós somos acolhidos, nós somos protegidos e fortalecidos pelo Senhor. Davi, ele nos ensina que nós devemos orar e pedir ao Senhor para nos proteger. Salmo 25, verso 20 diz:
protege e salva a minha vida, que eu não seja envergonhado, pois em ti me abrigo. Nós precisamos estar em oração constantemente, devemos nos achegar a Deus, e é através da oração, porque o Senhor, quando nos achegamos a Ele, Ele se achega a nós, Ele nos protege, Ele nos livra e Ele nos dá a vitória. A segunda orientação de Naum aos ninivitas é: deves vigiar, ou seja, devemos vigiar. Vamos ver, Naum capítulo 2, verso 1, a parte B, que diz: vigiai a estrada. O que é vigiar? Vigiar é observar, é guardar, é olhar, é atentar. Vigiar o caminho. Quando Naum fala para os moradores de Nínive, a gente pode parar e pode pensar, é que nós devemos estar olhando as coisas que nós estamos fazendo, aos caminhos que nós estamos trilhando. Mas aí nós nos lembramos, nós servimos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Os nossos olhos devem estar atentos no Senhor. João capítulo 14, verso 6 diz assim: assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É importante estarmos focados no Senhor, é importante buscarmos a presença dEle e colocarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Nós devemos sondar os nossos corações para ver se existe algo tirando o nosso foco, servindo de distração para nós. E Jesus, Ele nos ensina que nós devemos vigiar e devemos orar. Mateus capítulo 26, verso 41 diz: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Muitas vezes Jesus ensinou a importância de vigiarmos e também de orarmos. Jesus, ele nos ensina que não devemos confiar em nós mesmos, nas estratégias nossas, na inteligência, na nossa força. Nós devemos vigiar, devemos orar, devemos estar com o nosso olhar fixo nele. Outra orientação de Naum aos ninivitas é fortalecer a resistência. Se nós trouxermos para nós, nós devemos nos fortalecer no Senhor em todo o tempo. Vamos ver, Naum capítulo 2, verso 1, a parte C, que diz: fortalece a resistência. E tem outra versão que diz: prepara os lombos. Paulo, ele nos ensina que nós devemos nos fortalecer no Senhor. Efésios capítulo 6, verso 10 diz: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Buscar forças no Senhor, se revestir do poder do alto, é o que nós precisamos fazer em todos os momentos da nossa vida, pois o Senhor, Ele nos fortalece, e Ele nos fortalece no fundo, no âmago do nosso ser. Efésios capítulo 3, verso 16 diz: oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no âmago do vosso ser com todo o poder por meio do Espírito Santo. Paulo, ele estava orando pelos irmãos de Éfeso para que eles fossem fortalecidos, e fortalecidos lá no profundo, para que eles pudessem ser cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, e nos fortalecemos no Senhor através da oração. Vamos conferir? Colossenses capítulo 1, verso 11 diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que, com alegria, tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. É na presença do Senhor que somos fortalecidos, e nós entendemos que o Senhor luta por nós, que nós dependemos dele para termos vitória, e é nele que nós encontramos firmeza, ânimo, coragem, perseverança e esperança. Nós somos fortalecidos também na graça do Senhor, ou seja, no favor do Senhor para nós. 2 Timóteo
No capítulo 2, verso 1 diz: tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus, porque Paulo, ele nos ensina que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia, ele podia todas as coisas no nosso Deus. Nós devemos buscar forças no Senhor. Naum, capítulo 2, o verso 1, a parte final, fala assim: reúne todas as tuas forças no Senhor. Nós renovamos as nossas forças e nós precisamos da força e do poder do Senhor. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13 diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Nós sabemos que vigiar é necessário, mas nós precisamos estar firmes na fé. Nós precisamos estar em oração constante. Muitas vezes nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo, entender que a nossa força só vem do Senhor. E quando nós achamos que nós estamos fracos, ele diz: aí nós somos fortes. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. E tem outra versão que diz: quando eu estou fraco, então eu fico forte. Sabe por quê? Porque nós buscamos o Senhor e somos fortalecidos por Ele. O exemplo dos heróis da fé nos ensina que nas batalhas, imagina, nas lutas, nos sofrimentos, nas adversidades, nós nos fortalecemos. Hebreus capítulo 11, verso 34 diz: apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se fortes na batalha, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros. As batalhas nos fazem ficar fortes se nós estivermos em Cristo Jesus, se nos fortalecermos nele, porque nós ficamos fortes no poder dele, porque ele venceu e venceu até a morte. Eu vou começar a concluir. O profeta Naum orientou a Nínive que mesmo eles fazendo o que eles podiam fazer para guardar a fortaleza, vigiando a estrada, fortalecendo a resistência e reunindo as forças, seriam esforços inúteis. Sabe por quê? Porque Deus tinha determinado o juízo para eles, e isto se cumpriu, porque Nínive foi destruída. Mas para nós que servimos ao Senhor, que estamos nessa caminhada andando com Ele, nós devemos estar atentos às estratégias para protegermos a nossa vida, para protegermos o nosso caminhar com o nosso Deus contra os nossos inimigos, porque nós temos o Senhor conosco e o Senhor, ele nos ensina que é Ele que nos ajuda, é Ele que nos segura pelas suas mãos fortes e poderosas. Eu vou concluir com esse versículo, Isaías capítulo 41, verso 10, que diz: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Olha que o Senhor fala: eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Glória ao nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas acerca desse conteúdo, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Eu te convido, se você não é inscrito no nosso canal, para que você se inscreva e que o nosso bondoso, maravilhoso, poderoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Já vou aqui, vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.